Olá, tudo bem? Atuar no modelo CLT para muitos profissionais, em algum momento começa a não fazer tanto sentido. Começa a não fazer sentido pelas limitações ou restrições com relação a horários ou extra-horários que precisam ser realizados para entregas, né? Começa a não fazer sentido pelo fato de não estarmos recebendo o devido reconhecimento que achamos, né, ou que achávamos que deveríamos estar recebendo ou ter recebido. Não faz sentido pela não participação em alguns grupos de trabalho ou comitês que achamos ou achávamos que podemos ou poderíamos agregar valor, a questão salarial, a questão de estar viajando muito ou pouco pela empresa e tantas outras questões. E aí, esse processo, né, de não fazer mais sentido dessa rotina que nós gostaríamos de ter mais controle sobre ela, começa a exercer sobre nós uma pressão positiva. Nós começamos a nos questionar: o que estamos fazendo aqui? Por que estamos fazendo isso? Por que trabalhamos tanto tempo num modelo como esse, no modelo CLT? E não há nada de errado com o modelo CLT. Ele é um modelo que está em vigor, que esteve muito mais forte, que já foi muito mais forte. Eu, pessoalmente, fui criado, entre aspas, fui educado, né, para entrar em uma organização, trabalhar nessa organização, me desenvolver nessa organização, fazer essa organização crescer e, quem sabe, me aposentar na mesma organização. Depois aprendi que eu poderia ter diferentes experiências e me desenvolver mudando de organização. Mas comigo aconteceu exatamente isso que eu falei segundos atrás. Chegou um momento em que as coisas começaram a não fazer mais sentido. Chegou um momento onde eu queria ser o protagonista da minha própria carreira. Eu queria ser o CEO do meu próprio negócio. E um negócio onde eu pudesse, mais do que colocar a minha carga de conhecimento, muitos desses conhecimentos de fato aprendidos ou angariados aí em modelo CLT, e eu sou muito grato por isso, mas onde eu pudesse também, além dessas competências, colocar o meu DNA em termos de valores, em termos de princípios, de como fazer, de como tratar as pessoas, de como reconhecer as pessoas, no caso, a minha equipe de consultores hoje. A consultoria organizacional, ela permite isso, né? Quando eu me tornei consultor, obviamente eu tive que trabalhar bastante duro para criar uma reputação. Então, eu prospectava clientes, eu fazia visitas, eu fazia networking com clientes, com parceiros, com ex-colegas, assim que eu tomei a decisão de me tornar um consultor organizacional. Mas hoje, isso é uma realidade bem diferente. E que realidade diferente é essa, né? Hoje, nós somos comprados, nós somos vistos como uma autoridade pelos nossos clientes e pelo mercado. Então hoje a tarefa de prospecção, ela não é tão intensa, em alguns meses ela nem acontece, porque nós somos indicados porque os clientes chegam até nós. Desde o princípio até agora, houve um caminho longo, um caminho de muito trabalho, de construção dessa reputação, dessa autoridade, e é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. A atuação em consultoria organizacional é algo que vai permitir a gente ter liberdade, mais autonomia, e na medida em que essa liberdade com mais autonomia é somada com as nossas competências e mesmo com o aperfeiçoamento de algumas competências técnicas, mas principalmente comportamentais, nós vamos nos sentindo mais seguros e mais confiantes. E aí, essa jornada, ela fica cada vez mais e mais sólida, a ponto de conseguirmos trabalhar de qualquer lugar, a ponto de conseguirmos fazer o nosso próprio horário, a ponto, por exemplo, de podermos organizar a nossa própria agenda, de passar a escolher os projetos ou os clientes com os quais iremos trabalhar e aqueles que não fazem sentido. Chegaremos ao ponto onde poderemos declinar até mesmo de elaborar algumas propostas. Não vamos submeter proposta para determinado projeto ou para determinado cliente. E isso, por óbvio, depende dessa autoridade que falamos anteriormente. E é por isso que
atuar em consultoria organizacional é uma alternativa extremamente viável e muito interessante para quem quer assumir um protagonismo maior da sua carreira. Tanto para pessoas e profissionais que estão insatisfeitos ou duvidosos com relação ao CLT, quanto para profissionais 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, profissionais que já estão em transição de carreira ou que veem no empreendedorismo uma chance fantástica de agregar para o mercado, de colocar para o mercado as suas competências e não estar sujeito às pressões e às frustrações do CLT. A nossa vida é muito curta para ficarmos aprisionados numa gaiola se estamos frustrados. Se não estamos frustrados, como já dissemos, está tudo certo, está tudo ótimo e eu, pessoalmente, devo muito do meu desenvolvimento ao CLT. Mas se estamos frustrados, será que não está na hora de olharmos para fora dessa gaiola? Será que não está na hora de olharmos pela janela e ver o que o mercado nos apresenta? Vou contar uma breve história para vocês. Quando eu viajava pela própria empresa em contrato CLT, eu ficava reparando pela janela do carro, pelo avião, as oportunidades pela janela do avião, as oportunidades que haviam, né? Empresas de diferentes setores e segmentos, o tamanho do nosso país, o potencial de mercado para aquelas competências que na época eu já detinha. E eu ficava me imaginando, exponencializando a minha atuação, exponencializando ganhos. E aquilo começou a tomar uma forma e eu comecei a modelar um negócio de consultoria e depois disso aprendi a vender, aprendi a me mostrar para o mercado, construindo uma imagem pessoal, fazendo networking, atuando bastante no LinkedIn, por exemplo. E depois disso, aprendi a prestar serviços. E prestando serviços cada vez de uma maneira melhor e mais com maior qualidade, digamos assim, percebida pelo cliente. Consegui escalar esse negócio de consultoria, essa atuação como consultor, sempre surpreendendo o cliente e a mim mesmo ao longo de toda a jornada. Então, esse é o resumo do nosso método e que funcionou muito bem para mim e que ao longo dos próximos vídeos eu quero compartilhar com você. Iniciar a jornada na consultoria organizacional requer trabalho, requer bastante foco. Não vamos romantizar ou gourmetizar isso. Eu não me torno consultor da noite para o dia. Eu não me torno consultor na segunda-feira se eu sair do CLT na sexta-feira. Então é necessário construir a estrada. É necessário, como nós já falamos em vídeos anteriores, nos apropriarmos da nossa bagagem de competências e entender quais são aquelas competências da nossa mochila que o mercado está predisposto a abrir e acha interessante. Muitas vezes precisamos dar uma nova roupagem, precisamos fazer abordagens mais objetivas e práticas com relação àquele conhecimento que temos. Mas é certo e sabido que o mercado precisa dessas soluções. Lembrem do que eu comentei anteriormente. Quando a gente viaja e olha pela janela de um carro, quando a gente está num voo e olha lá para baixo para a quantidade de empresas de diversos setores e segmentos que temos em nosso país, é impossível, é praticamente impossível que não haja mercado para as nossas competências. Atuar em consultoria organizacional, atuar como consultor, como consultora, propicia para a gente 3 tipos de liberdade, como eu falo. Né? A primeira liberdade, a liberdade geográfica. Por exemplo, eu gravo esse vídeo agora não estando no Brasil, eu gravo num outro país. A liberdade de tempo, eu faço a minha própria agenda. Aqui, nesse fuso horário, são 9 horas e 3 minutos. 9 horas e 3 minutos. Eu poderia estar lendo e-mails, poderia estar ministrando um treinamento, realizando uma auditoria remota, fazendo uma reunião de alinhamento com consultores, mas eu me programei, eu me organizei para gravar esse vídeo. E a outra liberdade, a liberdade financeira. E com relação à liberdade financeira, de novo, ninguém se torna consultor da noite para o dia. É necessário uma caminhada, é necessário começar, é necessário testar e é necessário se aprimorar. E isso fica mais fácil
com método e com o apoio de um mentor, obviamente. Mas falando dos ganhos financeiros, esses ganhos, eles são infinitos, eles são exponenciais. Obviamente, uma consultoria ou um projeto de consultoria pode ser remunerado pelo valor global, pode ser remunerado por um valor fechado, pode ser remunerado por risco, ou seja, se eu propicio determinado nível de ganho para o cliente, eu, em contrapartida, tenho dali 10%, 15%, 20% de ganho e tenho só uma pequena parcela fixa. Pode ser por hora técnica aplicada, enfim. Existem várias formas, né, de a gente monetizar e de a gente ser remunerado na consultoria. Mas o fato é que na medida em que nós ganhamos reputação e autoridade ao longo do eixo tempo, os ganhos se tornam exponenciais porque eu posso deixar de atuar sozinho e eu posso passar a atuar com parceiros. Rafael, como é que funcionou contigo? Bom, eu primeiramente precisava testar, então eu disse sim a alguns convites e comecei a atuar em consultoria organizacional como um consultor subcontratado e devo muito, né, a essas empresas que na época me contratavam, me convidavam e eu dizia sim. Desde que não houvesse conflito ético, lá ia o Rafael prestar serviços e eu ia testando falas, métodos, aquilo que eu gostava, aquilo que eu não gostava e me aprimorando e pensando, puxa, será que um dia eu posso fazer isso de maneira full time? Né? E esse negócio começou a ser modelado. Hoje, os nossos ganhos, eles são muito maiores, por óbvio, porque além da minha atuação como consultor, nós temos consultores parceiros que lidam com diversos projetos de forma simultânea. Gente, a atuação em consultoria organizacional é algo que, mais do que nos permitir, né, como entes externos da organização que nós estamos atendendo, como entes externos do cliente, lançar um olhar, né, externo, isento, né, de preconceitos, de informações preconcebidas, chegar com um olhar totalmente novo e por isso contribuir, mas atuar em consultoria organizacional nos permite também, de uma maneira fantástica, desenvolvermos a nós próprios. Né? É impressionante quando eu olho, por exemplo, para 2020 e o que nós tivemos que fazer para nos adaptar os nossos projetos à pandemia de Covid-19. É impressionante quando eu olho para 2023, para 2024, em que eu tive o meu livro best-seller lançado na Amazon, né? Consultoria Organizacional, da Insegurança à Autoridade em 10 Passos. Esse ano mesmo, quando o mesmo livro foi lançado em inglês. Então, obviamente, é necessário disciplina, é necessário desenvolvimento de soft skills para nós gerenciarmos melhor o nosso tempo. É necessário uma série de fatores, mas atuar em consultoria organizacional nos faz protagonistas da nossa própria evolução, nos faz os CEOs do nosso próprio negócio. A gente começa a integrar outras partes da nossa vida que até então eram dissociadas, porque eu não conseguia ter convívio com a família, eu não conseguia ter uma viagem a passeio, eu não conseguia mesmo ter renda, né, para fazer algo, fazer uma obra, eu não conseguia ter tempo para fazer um trabalho voluntário. E hoje todas essas questões, elas se tornam uma realidade para aqueles consultores, para aquelas consultoras que conquistam com base nessa disciplina, na gestão do tempo, no método, na disciplina que, por exemplo, nós como mentores podemos auxiliar, atuar como consultores organizacionais, atuar na consultoria. Muito bem. Eu fico muito satisfeito de poder contar um pouco da minha história aqui e conte com a gente e nos acompanhe nos próximos vídeos. Tchau, tchau!